E aí pessoal, quanto tempo, hein? Então, hoje eu tô trazendo um vídeo bem diferente aqui do canal. Eu acho que eu vou fazer Creative Commons. Eu quero fazer mais vídeos desse tipo, porque eu já tenho toda a ideia na minha cabeça desse tipo de vídeo. Então eu vou fazer bastante, entendeu? Bem, o que nós vamos fazer hoje? Como você pode ver pelo título desse vídeo, nós vamos refutar algumas falácias esquerdo-nerds. Aquelas galera chata da canhota que fica falando, repetindo dogmas sem parar, referentes à cultura pop, entretenimento, videogame, animes, mangás e outras coisas, e qualquer forma de entretenimento. Hoje nós vamos refutar algumas falácias que eles gostam muito de utilizar. Então, bora pro vídeo. Tava aqui com os mano na minha quebrada, chegou quando eu liguei da ideia errada. A primeira falácia que vamos falar é uma muito utilizada por eles, principalmente para acusar o suposto retrógrados e incels. Eles repetem a falácia de que Nós somos contra política em obras de entretenimento e arte. isso não é tão verdade, só que tem um pequeno problema. Nós não somos contra isso, nós só somos contra duas coisas. Uma delas é que, bem, se você só existe um lado falando, colocando sua narrativa dentro das histórias de ficção, significa que você não está discutindo de uma maneira ampla, você simplesmente está lacrando, coisa que acontece bastante hoje em dia, já que, bem, o outro lado não tem voz na arte, e se tentar fazer uma HQ que não tem um viés canhoto, basicamente você vai, por exemplo, ser escorraçado por essa mesma galera que diz que quer mais política em arte, entretenimento, quer mais discussão sobre isso, o que é uma falácia, é uma mentira, ou seja, eles não ligam para isso, eles só querem usar isso como pano de fundo para que a obra justifique os ideais deles, que a obra testemunhe a favor deles, ou seja, eles não querem uma boa discussão, uma obra de entretenimento, ou seja, eles não querem que, por exemplo, o outro lado, o pessoal mais destro, né, faça obras de entretenimento com um viés desse. A segunda coisa é bem óbvia, né, que você não pode colocar de qualquer jeito. Toda vez que o esquerdo nerd, o canhoto, vai colocar esse tipo de coisa em uma obra de ficção, o que nós vemos não é uma boa abordagem, como nós vimos em livros como 1984 ou outras obras. O que nós vemos é uma escrachação bem bizarra e uma caricatura onde eles simplesmente apresentam o universo do jeito que eles querem, lacram, falam mal de quem eles não querem e dizem que isso é uma boa análise política. Só que, por exemplo, se você pegar Star Wars, que eles usam muito de exemplo, Star Wars, o Palpatine é um ditador, não sei o que. Sim, você pode comparar ele a presidentes mais destros, porém ele não tem um viés bem claro, ele é meio ambíguo. Você pode realmente, por exemplo, colocar o Palpatine como sendo um canhoto, até porque ele repete frases que os cantos falam, por exemplo, eles é contra os Jedi, que os Jedi são militares mais que seguem uma tradição ferrenha, e ele diz que se elegeu, né, falando que eles são uma ameaça para a democracia, coisa que os canhotos vivem repetindo. Viu? Você pode ir além até, você pode fazer análises, por exemplo, HQs antigas que tinham política, mas discutiam isso de uma forma mais branda, de uma forma mais lúdica, e até, por exemplo, 1984, que foi escrito para falar da União Soviética, mas hoje você pode usar ela para falar, por exemplo, da China, que é um exemplo muito bom. Isso é uma boa abordagem, porque ele não fica preso a um certo dogma específico, você simplesmente amplia ele e coloca ele em vários espectros diferentes. Você pode fazer, não é simplesmente o trapo é fascista, não sei o que, não é esse tipo de coisinha, sabe? Não é um negócio crachado colocando a cara do trapo lá no vilão e colocando o discurso dele na boca do vilão. Não é exatamente isso que faz uma boa discussão. Então, a gente refutou a primeira falácia. A gente não é contra política, a gente só é contra que um lado tenha voz, e segundo, a gente é contra uma abordagem simplesmente não só unilateral, como também a gente é contra o uso escrachado disso, como a esquerda faz hoje em dia, já que eles não têm uma boa abordagem, não é ambíguo, não é profundo, eles simplesmente estão falando de quem eles não gostam, sabe? Eles simplesmente é uma briga de criança. Vamos então para a segunda falácia. Essa é muito utilizada por eles, que é a de personagens minoritários.
Ou seja, eles basicamente gostam muito de dizer que nós somos contra minorias, negros, LGBT, não sei o que lá, nas histórias de ficção. O que não é verdade, a gente só é contra o viés desses personagens e como esse personagem foi feito. Por exemplo, eles adoram falar que não tem problema jogos como Kingdom Come Deliverance colocarem negros porque é uma obra de ficção, não sei o que. Ai, tem que ter obras de ficção com personagens negros, mesmo que seja um país mais hispânico e tal. Então, mesmo assim, tem que ter, porque é uma obra de ficção, ficção não importa. Essa é a mesma galera que reclama que se você não colocar personagens negros numa obra, ou seja, eles basicamente vão reclamar. Ou seja, é uma hipocrisia, esse argumento só funciona de um lado. Ou seja, eu posso simplesmente inverter e falar, já que história de ficção, então não importa trocar a cor de pele de um personagem, então por que a gente simplesmente não pega o Super Choque e coloca ele como sendo branco? Eu acho que ninguém vai gostar. Então já tá aí o argumento. Vocês não querem. Segunda coisa é que eles não querem personagens negros, ou LGBTs. Eles querem personagens que façam de acordo, justifiquem a narrativa ideológica deles. Por exemplo, se eu fizer um personagem que seja negro, mas ele seja um cristão ferrenho que luta contra demônios e usa o crucifixo, provavelmente a galera da canhota vai reclamar desse personagem e não vai apoiar ele. Ou seja, o que eles querem não é um personagem negro, o que eles querem é um personagem que justifique seus ideais. A mesma coisa serve para os LGBTs. Se eu fizer um LGBT que tem um viés mais conservador, eles provavelmente vão ser contra, vão falar que esse personagem não é uma boa representação e tal. Ou seja, é uma falácia, eles realmente não querem minorias. Que prova que a gente não é contra minorias. A gente é contra o discurso desse personagem específico e como ele foi feito. Se ele simplesmente foi trocado, substituindo o lugar de um personagem branco ou de outra cor, o que é zoado demais, ou mesmo quando ele é original, mas ele é criado para lacrar. Um bom exemplo disso é o Super Choque. O Super Choque é um personagem que todo mundo amava, mas ele acabou sendo destruído na versão mais recente das HQs, onde seu histórico foi substituído por simplesmente aquele movimento lá que começa com B e termina com M. Ou seja, ele basicamente, a origem dele é que ele estava num protesto desses movimentos e aí o policial agrediu, não sei o que, os negros e tal. Ou seja, é um personagem que a gente não vai gostar. A gente não gosta só, não é só porque ele é negro, sim porque ele repete discursos de movimentos progressistas, de movimentos canhotos. Ou seja, a gente não é contra personagens negros, a gente é contra o discurso. Só que a esquerda, não adianta chamar a gente de hipócrita por causa disso, porque a gente deixa bem claro isso. Já os canhotos, eles basicamente dizem que se importam com a cor de pele, mas eles na verdade se importam com a ideia, os ideais desse personagem. E já a gente já deixa claro que a gente se importa com os ideais e não com a cor de pele. Então já fica aí mais uma refutação. E o maior exemplo eu acabei de dar, né? Se eu fizer um personagem que seja negro e cristão, será que esse pessoal vai gostar? Eu adoraria. Eu mesmo estou escrevendo uma história de um personagem assim. Se o pessoal mais fizer um personagem lacrador, aí não vira nada. Obrigado por assistir o vídeo.